Aqui é o Marcos Garré, do documentário 1983, o ano dos videogames no Brasil. Eu estou aqui hoje para gravar este vídeo aqui rápido para o meu amigo Hélio Ferraz. Então, para dizer a vocês em que pé está o documentário. Bom, a gente já entrevistou 15 pessoas, entre pessoas da indústria, jogadores, jornalistas, economistas, né? E temos pelo menos mais uns 15 para entrevistar, sendo que agora no dia 11 iremos ao Rio de Janeiro para entrevistar, entre outros, o empresário Guilherme Ferramenta, da Beat Eletrônica, né, que lançou o Top Game, um clone aí do Atari, e o seu Josias, do Josias Studio, uma das mais famosas lojas e locadoras aí da época do Atari, né. Além disso, a trilha sonora já está, digamos, 90% feita. Ela está sendo produzida por dois músicos do selo Chimpanzé, o Pulse Looper e o Droidon. As imagens estáticas, as fotos, os scans que nós escolhemos já estão sendo editados pelo artista gráfico Saulo Santiago, para que ele prepare para que a gente possa usar no documentário, né, tendo em mente que o documentário será realizado em Full HD. Além disso, já fizemos diversas capturas de jogos, já tivemos alguns efeitos visuais, algumas animações que nós vamos utilizar no documentário. Eles estão sendo feitas pelo artista Rússio Garcia. E temos alguns infográficos também que vão ser utilizados, estão sendo realizados pelo Leonardo Bussadori. Enfim, então estamos indo bem, estamos adiantados até, temos muito trabalho pela frente, mas eu acredito que estamos adiantados. Um abraço e fiquem aí atentos aos novos vídeos de aperitivo que nós soltaremos aí na sequência. E, estava quase esquecendo de dizer, temos uma grande surpresa nesse documentário que eu não vou contar nem sob tortura. Um abraço. O videogame faz parte da vida das pessoas, das nossas vidas. Alguns o viram nascer, outros já nasceram em um mundo dominado por ele. Ele está nas casas, nos clubes, em eventos e até conosco viajando a bordo de nossos bolsos, nas nossas malas e mochilas. Ele movimenta um mercado bilionário que não para de crescer, que não para de surpreender. Mas houve uma época em que eles não existiam. O inimigo veio com fantasmas, seres extraterrenos, mísseis, androides. Mas a família desafiou sua inteligência e venceu. O documentário que vai contar como tudo começou no Brasil, vem aí. O Atari Videogame. Baseado no livro de Marcos Garré, 1983, o ano dos videogames no Brasil, e com produção nossa da 04 Mídia. Mas precisamos de imagens de arquivo, entrevistas, informações inéditas, e isso só depende de você. Quer saber todos os detalhes sobre como os videogames chegaram ao Brasil? Então entre na nossa página, saiba como participar e quais recompensas você pode ter por ajudar.
Faça parte do projeto, faça acontecer, seja um apoiador, o jogo vai começar! Você vê, a estrutura física do Coleco era completamente diferente. Por quê? Já viu que não adiantava gastar muito dinheiro? Alguém pensou. E muda a caixa. Para de fazer o projeto semelhante ao da Coleco e vamos achar a alternativa. Essa alternativa foi essa. Essa caixa aqui é caixa de um instrumento que existe, que nós, técnicos, comprávamos no mercado, em Santa Efigênia, para fazer, sabe, quer dizer, quebra-galho de algum instrumento que a gente precisava. E eu já tinha comprado diversas caixas disso aqui, e no meu laboratório tinha um monte. Alguém que estava nesse meio pegou a caixa e deve ter descoberto aí quem foi que fez essa caixa. E apareceu com essas modificações e se apresentou, quer dizer, isso aqui não custa nada, não vai custar nada porque a caixa está pronto. Quando vi isso aqui, chorei, né? Não dá. Existe até uma curiosidade com relação aos jogos no Brasil, principalmente com o jogo Astro Smash. A versão que foi lançada no Brasil, ela tem contagem de tempo. Quando você abre o jogo, aparece uma tela perguntando quanto tempo você quer jogar. Essa versão ela foi usada num concurso feito nos Estados Unidos com esse jogo. Eles colocaram algumas pessoas num galpão enorme e deram um tempo para as pessoas jogarem, e quem fez mais pontos ganhou um prêmio em dinheiro. E não se sabe exatamente por que essa versão foi lançada só no Brasil. Nos outros países ela foi lançada sem esse contador de tempo. Uma das hipóteses é que, como a Mattel Electronics fechou assim que o console foi lançado no Brasil, que existiam alguns circuitos, algumas placas, alguns cartuchos sobrando na matriz, e eles foram enviados para o Brasil e foram colocados nas caixinhas e vendidos como cartucho aqui no Brasil. Analisando o mercado de clone de cartuchos como empresário, eu vejo que foi uma tremenda falta de respeito aos direitos autorais e às patentes. Porém, é inegável que nós, como crianças e num país que tinha severas restrições à importação, nos beneficiávamos muito disso, porque foi praticamente a única chance de nós termos acesso aos jogos fora os mais comuns, que eram licenciados pela Polivox. Então, nesse ponto de vista, como jogadores, como colecionadores, extremamente benéfico. E mais do que isso, hoje a gente tem a noção que criou-se um mercado único. Porque enquanto no resto do mundo civilizado os jogos eram licenciados, existiam pouquíssimas variações de rótulos daqueles jogos. No Brasil, essa pirataria descarada levou a uma proliferação enorme de diferentes rótulos, de diferentes fabricantes. Portanto, o mercado de colecionismo no Brasil é único. Você tem mais de 50 variações de jogos como River Raid ou Enduro. Isso abre uma porta gigantesca para o colecionismo, uma ampla variedade, um amplo acervo histórico. E ao mesmo tempo, pela própria desorganização advinda da pirataria, é muito difícil até catalogar e saber quais jogos existem em determinada marca. Então, formou-se um mercado sui generis, único mesmo. Foi também uma grande frustração. Isso aí, na microvídeo principalmente, aparecia sempre um anúncio de página inteira,
falando que, olha, em breve, né, o Onix compatível com o Coleco, fantásticos jogos tridimensionais, né, eles sempre falavam dos Axon, era o ponto de referência quando se falava em Coleco. E acabou não demorando, aí de repente aparece um anúncio, Onix Junior, compatível com Atari. Foi uma frustração enorme, pelo menos para mim. Eu não me conformo até hoje, porque era um console que tinha um tamanho menor do que o Coleco original, mais bem acabado, inclusive, né? E tinha tudo para ser um sucesso. Era uma fase ali que aqui no Brasil as pessoas pediam isso, né? Todo mundo já estava um pouco cansado dos jogos do Atari, da pouca complexidade, da pouca resolução gráfica deles, né? Então, eu acho que era um momento para lançar um console desse, né? O Splice não teve uma boa direção, vamos dizer assim, em relação ao produto, então acabou não sendo relevante. Então, por trás de uma marca como a Micro Digital, seria tudo o que o Coleco precisava para deslanchar aqui no Brasil. Realmente é interessante que o videogame chega no Brasil quando, na verdade, o mercado americano já tinha migrado, ou já estava acabando para os consoles e estava aí surgindo os computadores pessoais, né? No Brasil essa percepção acho que não ficou muito clara, não existia essa preocupação de estar comprando algo realmente obsoleto ou defasado. Na verdade aquilo era o que existia de mais moderno ou de novidade em relação ao entretenimento, certo? Então o Natal de 83, 84, 85 é marcado sim por essa geração de videogames que venderam e venderam muito. Aquela geração não tinha acesso ao mercado americano, ao mercado japonês, quer dizer, não tinha as facilidades de internet que nós temos hoje, e esse distanciamento, esse atraso em lançamento era bastante comum. Então, recebíamos em 83 um console, mas não tínhamos a clareza que isso aí já estava morrendo nos Estados Unidos. Eram consoles bons para aquele momento, no momento correto, né? Tanto que fizeram e venderam bastante. Na verdade, foi uma grande preocupação. Atari era um produto convidativo, com um mercado fantástico. Nós acreditávamos que seria sucesso, acreditávamos que nós daríamos conta do recado, lançando o Atari. Mas, ao mesmo tempo, nos preocupávamos tremendamente com a imagem da Gradiente. A imagem da Gradiente foi, por décadas, uma imagem extremamente forte pelo requinte, pela qualidade técnica. Ela tinha uma responsabilidade com o mercado, com o revendedor, que empresas maiores não tinham. A Gradiente era uma empresa grande já, mas vamos dizer, uma empresa de nível internacional, como a Philips, como a Philco novamente, não tinham. Né? E outras similares à Gradiente não tinham. Isso aconteceu também com a Polivox, antes de ser absorvida pela Gradiente. A Polivox, tanto que ela tinha, junto com a Gradiente, as reuniões mensais para poder trabalhar o ponto de venda onde as duas concordavam em exigências, em treinamento, né, com base nisso. Então, os maiores concorrentes eram uma da outra. Essa era a grande concorrência. Mas o ponto de venda era das duas. Né? Tanto que, para entrar um novo ponto de venda para revender os produtos Gradiente ou Polivox na época, era uma coisa de ficar, às vezes, 1 ano, 2, na fila mesmo, para ver se entrava ou não. Então, o que aconteceu? Nessa época, a Polivox já tinha sido absorvida pela Gradiente. E, com isso, nós tínhamos a oportunidade de não arriscar a marca Gradiente, que era a principal, né, com uma coisa chamada videogame, que, apesar de ser tecnológico, tem um pouco de brinquedo, tem um pouco de jogo, né, era um game. E isso podia também prejudicar a imagem de alta tecnologia e essa seriedade, né, da Gradiente junto ao mercado. Então, aí a gente optou para ficar com a Polivox.
A importância dos games de segunda geração, do Atari, do Intellivision, do telejogo, eles foram vitais, por mais que fossem quadrados, bolas. Eu acho que a principal importância disso era essa curva de aprendizado que você ia ter com a interação junto à ação da tela. Muitas vezes eu via pessoas que falavam assim, eu não tenho... eu não sei mexer em videogame. Eu achava isso muito estranho, né? Quando uma pessoa, teoricamente adulta, né, falava para mim, que eu tinha meus 20 e poucos anos, eu não sei mexer em videogame. Daí você falava, pessoal, mas é fácil, você aperta para cima, para baixo, para esquerda, para direita e o botão A e B, é só isso que você tem que fazer. A pessoa falava assim, não, mas eu não sei o que fazer. Então existia até uma certa fobia de botão das pessoas que ainda não estavam integradas com essa linguagem de videogame, né? Essa possibilidade de interação com a tela. Então eu acho que os videogames de segunda geração eles tiveram uma importância assim, vital para que esse público que futuramente seria o público que iria consumir o videogame, eles se preparassem com essa linguagem e principalmente essa interação junto com o joystick, o console e também a televisão. Hoje à noite esta casa está sendo invadida por um inimigo terrível. O Atari Videogame. O inimigo veio com fantasmas, seres extraterrenos, mísseis, androides. Mas a família desafiou sua inteligência e venceu. Alô? É Rádio Patrulha? Vai, filho, agora! Atari Videogame. O inimigo que todos querem ver. O Atari